a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos a palestra do nosso querido amigo Rogério, que vai nos falar sobre o tema Não Vim Destruir a Lei, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de passar a palavra para ele, como de praxe, a leitura de uma página do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 149, que tem como título Crer em Vão. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2, em que Paulo nos ensina assim: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que credes em vão. E aí Emmanuel explica esse ensino de Paulo a todos nós. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestres a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão os trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que diz com a vida eterna, que o cristianismo nos dobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado. Porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Muito bonito, né? Porque o título é Crer em Vão. Então, conforme ele diz aqui, muitos ao longo da história da humanidade, como muitos de nós aqui, conhecemos o Evangelho há muito tempo, mas ainda não conseguimos aplicar, ainda não conseguimos vivenciar. Em função de quê? Como ele diz aqui, muitos de nós mais apegados à nossa intelectualidade e desprezamos a nossa evolução moral. Então, muitas vezes também achamos que a gente está fazendo muita coisa, quando na realidade nós estamos fazendo muito pouco. Nós estamos vivendo uma época da humanidade que a gente precisa parar um pouco com esse ceticismo, parar um pouco com essas discrepâncias que nós vemos aí, com pensamentos equivocados com relação a tudo, ao social, à política. A gente precisa, como diz Paulo aqui aos Coríntios, a gente precisa procurar viver o Evangelho de Jesus, na irmandade que esse Evangelho nos prega, nos proporciona. Muitas vezes, por interesses pessoais, a gente opta por um caminho que não é muito mais correto. Mas sabemos disso, que isso faz parte da nossa perfeição. Eu disse semana passada aqui, e repito, muitos de nós fracassamos em todas as nossas reencarnações. E fracassamos nessa também. Eu que o digo. Né? Então a gente está sempre errando, a gente está sempre equivocando. Infelizmente. Por quê? Porque a gente ainda não compreendeu a essência do Evangelho de Jesus. Por isso que Paulo nos fala que muitas vezes nós cremos em vão. Pregamos uma coisa, às vezes até que mesmo na tribuna, falamos com os nossos colegas, amigos, familiares lá fora, e não fazemos. Temos apenas o conhecimento, mas a prática, muito pouco, infelizmente ainda. E como eu disse, esse tempo que nós estamos vivendo é muito complicado. Se nós nos atermos lá em Mateus capítulo 24, o chamado sermão profético de Jesus, Jesus nos advertia dessa época que nós estamos vivendo. Né? Terás guerras e rumores de guerra. Então ele fala da depravação, Mateus lá fala, da falta de amor, de tudo isso que nós estamos vendo, estamos vivenciando.
Agora, como cristãos espíritas, principalmente, nós precisamos acreditar um pouco mais nas promessas de Jesus e crer que Ele está no leme do planeta. Então, não temer essas mudanças que acontecem, essas coisas que a gente vê aí, se a gente realmente ter Jesus no coração. O problema é que muitas vezes nós estamos fragilizados de tudo isso que está acontecendo, porque a gente não tem a firmeza da fé. E então é natural que muitas vezes erremos, é natural que muitas vezes nos percamos pelo caminho, mas, como Paulo de Tarso diz aqui, foi muito explícito com relação a isso, que os coríntios seriam salvos se retivessem o Evangelho. Então não tem jeito, o caminho nosso é o Evangelho, né? É claro que nós vamos ainda lutar contra muito das nossas imperfeições, ainda vamos fracassar, como é natural, mas pelo menos a gente tem que buscar coisas que nós estamos fazendo aqui nessa manhã de domingo, reunidos aqui nesse salão, ouvindo uma mensagem crística, uma mensagem evangélica, que o Rogério vai nos trazer daqui a pouco. Então isso já é um passo, já é o caminho, mas a gente precisa ser um pouco mais incisivo naquilo que nós pretendemos de nós mesmos, né? Então tenham certeza que nada que está acontecendo na Terra, nada que está acontecendo no Brasil, não está sob a ótica do Cristo. Tenho certeza disso e confiemos um pouco mais. Mudanças virão? Sim, faz parte do momento que nós estamos vivendo. Uma terra não vai passar de um mundo de regeneração para um mundo de regeneração, saindo de um mundo de expiações e provas, sem aflições. Não tem como. Por isso, em João 16:33, Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, vírgula, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós também podemos vencer o mundo com o mundo. O mundo exterior, no nosso mundo íntimo. As nossas mazelas, as nossas aflições, os nossos equívocos. Porque para isso nós tivemos essa nova oportunidade reencarnatória. Para isso nós estamos aqui, para cada dia nos tornarmos melhores. É óbvio que muitos de nós, dentro dos quais eu me incluo, não vamos ter uma conversão paulina, nem agostiniana, de uma hora para outra a gente virar santo, né? Esses homens conseguiram, a duras penas, nós sabemos disso, inclusive tudo que eles passaram para essa mudança. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte, cuidar um pouco mais de nós mesmos, do nosso íntimo, do nosso interior, não nos adentrarmos aí nessas falácias, nessas discussões infrutíferas que não nos levam a nada. E como cristãos e espíritas, já que nós temos aí 2 bilhões e pouco de cristãos no planeta, para que o Evangelho de Jesus realmente se faça presente em todos os lugares, nós precisamos também não ser omissos e isentos com relação à deturpação do cristianismo, conforme nós temos visto por aí. E, sobretudo, uma avalanche de ensinos de outras doutrinas e religiões que tentam abafar aquilo que nós acreditamos, o cristianismo, né? E que a gente possa, então, perseverar um pouco mais na nossa fé e defender os valores cristãos, que estão, inclusive, nas Escrituras e que estão na mensagem espírita, porque afinal de contas nós somos seguidores dessa doutrina maravilhosa. Então precisamos também nos posicionarmos um pouco melhor com relação a isso, né? Então que Deus nos abençoe essa mensagem da manhã de hoje. Vamos orar pedindo a Ele que nos abençoe, que nos proteja. Inclusive hoje o nosso amigo Rogério, que seus mentores espirituais possam se fazer presente, a mensagem que ele vai nos trazer. Que nossa Mãe Maria Santíssima também envolva-nos a todos que estamos aqui no salão, que estão nos assistindo ao vivo no Facebook nessa manhã de domingo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora na hora do nosso desenlace. Nessa prece, então, nós passamos para a primeira parte, uma palestra do nosso querido amigo irmão Rogério. Palavra sua. Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, nos inspire e que a gente possa ter uma nova etapa, um novo ciclo nesse início de ano. A gente passou por esse período aí de festa, de final de ano, né? Envolvido aí
na atmosfera do nosso planeta, envolvido em várias preocupações, em várias situações. Do ponto de vista social da vida humana aqui na Terra, uma época que nos excita muito e que a gente se envolve em vários projetos. A gente quer estar em comunhão com os nossos, confraternizando, e ao mesmo tempo, do ponto de vista econômico, na economia mundial e local, há uma injeção de dinheiro na sociedade, e as pessoas ficam visando lucro. Então, são várias abordagens que vêm à nossa mente. E do ponto de vista espiritual, o convite da gente se aproximar de Jesus, porque a data comemorativa mais importante é o Natal, que é o advento do nascimento de Jesus no planeta. Então, há essa dualidade da gente ficar envolvido com as coisas do mundo, mas tendo a responsabilidade de buscar compreender o significado da vinda de Jesus. E durante esse final de ano, os colegas que estiveram aqui estiveram versando justamente sobre esse tema. Colegas falaram sobre a vinda de Jesus, o nascimento dele, o significado disso para a gente. O outro colega abordou justamente esse ciclo, o significado dessa passagem do ano, desse novo ciclo, das mudanças que precisam ser feitas, e a gente, como espírita, precisa meditar nisso. Então é baseado nisso que a gente está aqui hoje. E a casa foi criada com um propósito fundamental de divulgar a doutrina espírita como instrumento de evangelização, instrumento do Cristo para que a gente se aperfeiçoe. E nesse projeto, o propósito maior é o estudo e conhecimento da doutrina espírita, que a gente faz através das palestras e também através do estudo. Hoje a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, a sua primeira parte, que é não vim destruir a lei. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução dele, os espíritos têm a preocupação de trazer para a gente o porquê do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí eles falam do objetivo da obra, da autoridade da doutrina espírita, fala para a gente da comunicação dos espíritos, fala para a gente de que em todo tempo Deus nos enviou os seus emissários para nos falar da sua lei, nos falar de como devemos nos conduzir para que a gente se aperfeiçoe. E que a doutrina espírita tem essa função de, assim como outros emissários vieram trazer o conhecimento das leis de Deus, no Cristo nós tivemos justamente aquele guia e modelo que veio trazer para nós a maneira correta da gente se conduzir. E como ele falou para um povo no passado, que tinha um entendimento inferior ao nosso, uma evolução ainda menor que a gente, a influência material ainda era grande, então foi preciso que outros precursores colocassem o ensinamento de uma maneira, e Jesus veio expandir esse entendimento para a gente, e veio aprofundar
o ensinamento das leis de Deus para a gente e colocar no verdadeiro sentido. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que nós ainda não estávamos maduros o suficiente e que aconteceriam coisas que nos fariam nos afastar desse ensinamento. Então, ele promete o Consolador prometido. Não vim destruir a lei começa com uma mensagem do próprio Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18, onde ele diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Nós temos o hábito de orar a Deus, pedindo ajuda, pedindo assistência e pedindo que nos livre das situações. Os Espíritos, eles nos advertem de que nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, para viver experiências e desenvolver as nossas aptidões. No Livro dos Espíritos, nos primeiros capítulos, fala da criação, ele fala da necessidade do intercâmbio da matéria e do princípio material e do princípio espiritual, para a gente evoluir. E como a gente é criado simples e ignorante, há necessidade de que a gente vá desenvolvendo aos poucos. Então a gente começa primeiro desenvolvendo sensações, para depois, através das emoções, das experiências que a gente for vivendo, a gente vai desenvolvendo emoções, sentimentos, até sublimar esses sentimentos. E nessa caminhada que é bem longa, há as duas naturezas, a natureza material e a natureza espiritual. E uma hora a gente se aperfeiçoa mais num sentido do que no outro. A gente vê pela ciência que nós evoluímos bastante materialmente. O nosso corpo evoluiu bastante materialmente. De quando nós fomos criados lá no passado, aos dias de hoje, nos aperfeiçoamos bastante. E do ponto de vista espiritual, também estamos caminhando, evoluindo, mas ainda há muito que evoluir. A gente viu, além do fato de que a gente estava num período de festas, a gente viu todas essas alterações na vida. E a gente lembra da humanidade no todo, no seu período todo evoluído, e lembra lá atrás de Jesus, né? Das expectativas, lembra de tudo. Então a gente vai lembrar lá atrás as influências que a gente pode testemunhar. Olha, nós vivemos em coletividade e precisamos um dos outros para evoluir. Então a gente sofre a influência um dos outros. Também está no livro dos Espíritos, quando a gente se debruça sobre ele, que a gente precisa um do outro para evoluir e sofremos a influência um do outro e influenciamos também um do outro. Então a gente vê essa influência quando a gente se sente contrariado, individual e coletivamente. No passado, a gente tem a lembrança do comportamento no episódio do filho pródigo. A gente vê o comportamento do irmão, quando o filho pródigo que havia, na parábola de Jesus, que havia pedido ao pai a parte da herança para viver, e que ele vive uma vida
segundo o conceito dele, aproveitando a vida, usufruindo de tudo e depois perde tudo, quando ele cai em si e volta para casa e que o pai o acolhe novamente, a gente vê o irmão indignado com a situação. Isso desperta um determinado tipo de emoção que a gente precisa avaliar em nós, na nossa conduta. A gente vê também o povo sendo incitado, pedindo a crucificação de Jesus, influenciado por outros. Então, a todo momento a gente vê influência, a gente influencia e é influenciado na vida. E as leis de Deus é para nos ajudar a nos conduzir para que a gente possa ter um norte de como a gente possa evoluir com segurança, sem se comprometer, sem se desviar. Na atualidade, a gente vê essas lideranças nos incitando, conforme as suas convicções. No mundo todo isso, não é só aqui não. A gente vê no longo da nossa caminhada, enquanto a gente, desde o nosso tempo de criança, a adolescência, conforme a gente vai criando vínculos na escola, com colegas, com os próximos da gente, a gente influencia e é influenciado pelas nossas tendências. E a gente tem que perceber isso, né? A gente vê na atualidade a luta contra o preconceito de raça, de gênero e de religião. E a gente vê grupos que tendem para um lado, tendem para o outro e tentam influenciar segundo as suas convicções. E como é que nós devemos agir diante disso? Sempre com a moral do Cristo. É o exemplo mais seguro da maneira como agir. Nós, se formos agir por nós mesmos, vamos cair em erro, vamos cair no risco da gente se equivocar por conta da nossa ignorância. Então, refletindo sobre a atualização atual, a gente vê grande desenvolvimento tecnológico, a gente vê que persiste a má distribuição de renda e a fragilidade do povo, né? Então, a gente vê o povo sendo influenciado e manipulado. E aí a gente lembra de Jesus no momento da sua crucificação lá em cima, como ele se refere a Deus sobre nós, pedindo a Deus: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, demonstrando o nosso nível de maturidade naquela época. Então, esse tema, não me destruir a lei, nos convida para essa autoavaliação na nossa trajetória, né? E nos faz perceber que Deus cuida de nós sempre, ininterruptamente, mesmo que a gente não seja capaz de perceber. Não é isso? E a gente vê, nós que viemos, a maioria de nós que vem do conhecimento da religião cristã, do Deus único, né? A gente foi criado conhecendo as leis de Deus através da lei cristã. A gente sabe que Deus sempre enviou os profetas a instruir o povo da maneira de se conduzir. Então a gente precisa perceber isso, né? Aí a gente vê que lá na introdução do Livro dos Espíritos eles transmitem tudo isso para a gente, né? A gente que ainda é inexperiente percebe que tem os patriarcas, os profetas, e aí a gente vê aqui no capítulo 1 que os espíritos que vêm trazer para a gente a informação sobre não destruir a lei, eles dão ênfase ao profeta Moisés. E eles dizem assim: na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é variável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. É o que a gente vê hoje. A nossa lei civil, ela está sempre mudando.
A última atualização forte aqui no nosso povo, no Brasil, foi em 1988, foi promulgada uma nova Constituição que rege a conduta da nossa sociedade. E ainda assim, de 1988 para cá, muitas emendas surgiram para adequar às necessidades do povo. Já a lei de Deus é imutável, né? E ela se baseia em 10 princípios que ele traz aqui para a gente. Ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não farei imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não adorareis, nem lhe prestareis culto soberano. Esse é o primeiro mandamento. E aí, os Espíritos trazem para a gente, no livro dos Espíritos, na terceira parte, sobre as leis morais. No capítulo 1, ele traz a lei divina ou natural. E ele também divide essa lei divina ou natural em 10 outras leis. E ele começa justamente com a lei de adoração, que faz, se a gente fizer uma análise, a gente vai ver que tem a ver com essa primeira lei trazida por Moisés, né? Eu sou o Senhor, seu Deus. Somente a Deus a gente deve adorar, a nenhum outro a gente deve prestar culto. E a gente aprende através da doutrina dos Espíritos a necessidade da gente focar só em Deus. Nós temos Deus como a inteligência suprema na nossa vida. No nível que nós estamos atualmente, nós não temos capacidade de compreender a Deus na sua essência. Muitos de nós no planeta não têm capacidade. Jesus tinha essa capacidade. Jesus era um espírito que já tinha uma vivência de muitos milênios antes de nós. Jesus é aquele que criou, preparou o nosso mundo para que a gente evoluísse. A gente estuda através da doutrina espírita que nós somos criaturas de Deus. Nós fomos criados, nós tivemos princípio. E Deus não tem princípio, não tem fim. Deus, na sua plenitude, tudo dele é elevado ao grau infinito, a todas as suas perfeições. E Ele é único, soberano. Nós somos a sua imagem e semelhança, mas fomos criados simples e ignorantes e temos uma trajetória para cumprir, para evoluir. Temos uma escala. Quando a gente se debruça sobre a doutrina dos Espíritos, a gente vai ver que há vários mundos e que os Espíritos dividiram esses mundos em 5 partes, demonstrando o grau de trajetória que a gente tem em cada um desses mundos para chegar à perfeição. E então a gente precisa perceber isso para que a gente possa compreender as leis de Deus. A maior lição que Jesus trouxe para nós, toda a sua vida é uma lição. Ele veio para cumprir a lei de Deus e ele cumpriu todas elas. Ele executou com uma tal maestria que ele seguiu todas as previsões dos profetas, dos antigos profetas. Tudo que foi falado dele, ele seguiu. Tudo está detalhado nos 4 evangelhos que os seus discípulos deixaram para a gente a respeito da sua conduta aqui na Terra. Ele vivenciou tudo.
o exemplo maior que ele deixou para a gente foi o da sua vivência aqui na Terra, como ele viveu, como ele amou a todos nós, como ele se conduziu com todos nós, como ele agiu com cada um de nós e com todos nós, com um espírito de cordialidade, de fraternidade, como ele se relacionou com todos nós. É o que a gente precisa aprender, como nos relacionarmos. A gente vive em sociedade e a gente precisa aprender a se relacionar. A gente vê nos dias de hoje o quanto as pessoas se desentendem com facilidade e o quanto as pessoas, quando não têm satisfeitas as suas vontades, as suas tendências, o quanto elas se transformam e chegam a nível de crueldade, né? Uma coisa que é falado muito hoje é a questão da violência contra a mulher. E a gente lembra Jesus na passagem da mulher adúltera, que foi levada a ele para o testar, porque a lei antiga, que não é a lei divina, é a lei que regia os homens daquela época, Moisés, ele conduzia o povo, ensinava o povo sobre as coisas espirituais, mas ele também tinha a função de governar o povo, e aí ele precisava impor leis mais duras do que as da época atual, e então havia certos conceitos. Como a mulher daquela época era muito submissa, ela não tinha legalmente no governo daquela atualidade, era um governo masculino, as mulheres eram só para procriar, dar continuidade e os afazeres domésticos. Então eram mulheres submissas, não tinham vontade, não podiam exprimir suas vontades. Isso só ao longo das épocas e só agora recente que aflorou a possibilidade da mulher se manifestar publicamente, de ter vontade própria. Mas ainda assim a gente vê o quanto há dificuldade de aceitação e o quanto há das pessoas de ainda imporem as suas vontades, os seus desejos. A gente vê ainda o quanto a gente ainda é materialista e o quanto a questão sexual, sensual influencia as nossas vidas e faz com que a gente haja mais por instinto animal do que intelectual e espiritual. E aí, naquela passagem da mulher adúltera, ele é questionado porque os chamados sacerdotes da época, que tinham a intenção de desmoralizar os seus ensinos, porque defendiam os seus pontos de vista, colocam aquela situação para colocar em xeque. E aí, espírito sábio, evoluído, ele não entra em confronto, ele age com inteligência, com maturidade e coloca para aqueles que estavam ali presentes que aquele que não tivesse pecado cumprisse a lei atirando a primeira pedra. Como ele tinha um ascendente moral sem igual de nenhum de nós, fez o povo refletir, e aí foi saindo um a um, né? E não ficou ninguém, só ficou a mulher. Quando ficou só a mulher e ele questiona a mulher: e cadê aqueles que te condenaram? Se foram, eu também não te condeno. O que eu te peço é que tu não tornes a pecar, vá em paz. Então, a orientação da lei de Deus, a lei de Deus não é uma lei de punição. A gente está acostumado com punição. A gente, quando sofre
uma agressão, quando sofre uma injustiça, a gente quer que se faça lei, vendo o outro penalizado, vendo o outro sofrendo. A gente não se preocupa com a educação. E o Evangelho do Cristo, a proposta do Cristo é a de educar, a de ensinar, para que a gente possa ascender, para que a gente possa evoluir. Então, em tudo isso, a doutrina espírita traz esse conceito nosso, essa visão nova das leis de Deus, para que a gente reflita, para que a gente modifique a nossa atitude, a nossa maneira de nos conduzir, a nossa maneira de interagir uns com os outros, para que a gente possa, de fato, crescer moralmente e espiritualmente. A gente passa aqui na Terra por muitas situações. A gente vê, por exemplo, nas comunicações mediúnicas, um outro livro da codificação, O Céu e o Inferno, tem muitas mensagens a esse respeito, de espíritos em várias situações, espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos endurecidos, e principalmente os espíritos inesclarecidos, sofredores, endurecidos. Eles nos dão testemunhos da situação em que se encontram ao transportar-se para a vida espiritual, pelas atitudes equivocadas aqui na Terra, nos advertindo de como nós devemos nos conduzir para a gente se livrar disso ao chegar para o lado de lá. Porque além da conduta de Jesus aqui na Terra, a sua vivência toda, tudo que ele ensinou, tudo que ele fez, três questões fundamentais dos seus ensinamentos: a sua vida, a sua maneira de viver, a sua maneira de se relacionar com a gente, no espírito de fraternidade, de cordialidade, de respeitar o entendimento de cada um. A sua proposta de ajudar o próximo, ao necessitado, também foi fundamental. Ele sempre consolou, ele sempre confortou os necessitados. A todos os enfermos que se chegaram a ele, ele curou também. É uma cura que precisava de merecimento, que precisava de amadurecimento espiritual, porque a gente vê que muitos dos que foram curados já vinham sofrendo de muito tempo. A mulher adúltera, há mais de 12 anos, sofria, a mulher adulta, desculpa, a hemorroísa, há mais de 12 anos, sofria de um fluxo menstrual, e por conta disso, naquela época, era considerada impura, não podia participar de nada da vida social daquela época, e foi curada pela sua fé e por Jesus, porque já tinha amadurecimento espiritual para isso. O filho do centurião foi curado pela fé do centurião, que demonstrou isso. Um homem de outra cultura, que não era hebreu, de outra cultura, de outro país, um estrangeiro, mas que observou a conduta de Jesus e que se sentiu tocado intimamente e que foi até Jesus e teve o filho curado. Tantas outras curas aconteceram assim, pelo amadurecimento espiritual, e porque tudo que Jesus fez tinha um propósito de fazer com que as pessoas refletissem. A gente vê que, além disso, Jesus também, além de curar, ele tinha o propósito de ensinar. Então as suas prédicas, as suas parábolas, os seus sermões tinham o objetivo de fazer a gente refletir nas nossas atitudes e nos modificarmos a nossa conduta. Ele aprofunda as leis de Deus, instituindo a necessidade da gente amar não só aos nossos semelhantes, aos nossos próximos, mas também aqueles que nos infligissem situações de sofrimento. Compreendesse aquele irmão que ainda não era capaz de amar, que não era capaz de nos compreender e que nos agredia verbal,
fisicamente, ele falava da necessidade da gente perdoar, não ficar preso a isso, porque como está lá no céu e inferno, e como a gente vê nas reuniões mediúnicas, nas manifestações mediúnicas, os espíritos que ficam presos naquele período de tempo. O tempo passa, mas ele fica preso naquele tempo muitas épocas. Há espíritos que já estão desencarnados há 200, 300 anos e estão presos naquele sentimento de dor, de ódio, não consegue perdoar e não evoluiu, ficou preso, parado no tempo, né? Então essa questão. E a terceira maior revelação de Jesus é com relação ao reino de Deus, que ainda não é desse mundo, é do mundo espiritual. E como é que ele revela isso para a gente? Ele vinha falando isso para os discípulos não compreendiam. Os discípulos só vieram a compreender no momento da paixão do Cristo, quando ele é condenado, crucificado, e quando no terceiro dia ele retorna aos espíritos, demonstrando a continuidade da vida, ensinando para eles, confortando eles e estimulando eles na prática do bem e do amor e da renúncia à vida material e da renúncia por amor, a tal ponto que a gente fosse capaz de se sacrificar pelos semelhantes. Essas são as maiores lições que o Cristo veio trazer para nós, tá? A gente vê depois no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, que ele traz Moisés, traz o Cristo e ele traz a doutrina espírita, que veio através da encarnação de Allan Kardec entre nós. Allan Kardec veio com a missão de, como um cientista, como um homem de estudo, como um homem que estuda todas as questões. A gente vê que do século XV ao século XIX, grandes homens de ciência surgiram no mundo, trazendo grandes descobertas para a gente nas diversas áreas da ciência. E Allan Kardec foi esse homem que, estudando com Pestalozzi, se instruiu de uma tal maneira que, buscando na ciência, buscando todo o conhecimento dele, já na sua maturidade, já na sua faixa dos seus 50 anos, foi que, eu estou colocando assim 50 anos, 54 anos mais exato, né? Mas nessa faixa é que ele tem contato com os fenômenos espíritas que tomam conta do nosso planeta. Começa na América e depois se transporta para a Europa. E lá as pessoas se divertem, como a gente vê as pessoas em tudo buscando lazer, buscando divertimento. A gente vê a humanidade hoje, a facilidade que a gente ainda tem de se perder facilmente com as coisas. A gente tem uma facilidade de se desconcentrar do real, do importante, para cair como uma criança que ainda tem necessidade de brincar. A gente ainda é assim. E naquela época as comunicações mediúnicas se prestavam a brincadeiras, a lazer das pessoas. Quando Kardec toma conhecimento disso, ele tem um outro olhar, um olhar científico, aguçado, vê algo além disso. E aí ele comprova cientificamente a comunicação dos espíritos, a vida espiritual, aquela que Jesus há 2000 anos demonstrou aos seus discípulos, e que já antes disso acontecia em várias partes do mundo. Várias outras medicações, vários outros profetas tiveram vários fenômenos mediúnicos de diversas naturezas, mas que
nenhum estudioso, nenhum teólogo da doutrina cristã se aprofundou. Kardec se aprofundou nisso e traz isso para a gente. E presta atenção de uma tal maneira nas mensagens que os Espíritos trazem para a gente, que trouxe para a gente toda essa obra maravilhosa, nos dando um embasamento de uma moral cristã, de como se conduzir com segurança na vida, até que a gente possa se aperfeiçoar. E a gente tem no Livro dos Espíritos uma das questões que fala justamente de que nós somos influenciáveis e que vamos ser influenciáveis uns pelos outros, encarnados e desencarnados, até que a gente desenvolva uma maturidade intelectual e moral capaz de sobrepor a nossa vontade ao império da vontade do nosso semelhante, a fim de que a gente não se renda à influência deles. E aí então a gente consiga alçar um voo maior na nossa evolução espiritual, sem se deixar ficar obsidiado, sem se deixar ficar, porque por hora a gente ainda se perde muito nessa questão de influência, de gosto, de tendências, de tentações. Então a gente precisa dominar. A gente tem um corpo que já evoluiu bastante, que tem necessidades básicas. A gente precisa aprender a controlar essas necessidades. A gente tem doenças que a gente adquire hoje que poderiam ser evitadas. A ciência nos adverte isso. O corpo científico, os médicos nos advertem isso. Muitas doenças a gente poderia evitar se a gente agisse com mais maturidade, com mais seriedade. As necessidades básicas do nosso corpo precisam ser atendidas com equilíbrio, mas a gente ainda se deixa levar pelos excessos de todas as naturezas e acaba adquirindo doenças que interferem no grau de fluido vital que a gente recebe para cada experiência das nossas vidas, e a gente acaba encurtando esse período da nossa existência, acaba dificultando a conclusão das nossas experiências de uma maneira positiva, porque a gente adquire essas enfermidades por descuido. E assim também é com a vida espiritual. Se a gente não vigia na nossa conduta, na nossa maneira de ser, com relação às leis de Deus, a gente se perde. A gente vê essa diferença, esses embates todo que a gente está vendo nos dias atuais, que sirvam para a gente refletir. A gente vê a todo momento lá fora o excesso no consumo de drogas, de bebida. A gente vê o excesso na sexolatria, e a gente vê em todas essas diferenças, quando o outro é contrariado, como ele perde a razão, como ele age mais por instinto, mais pela emoção, e como ele é capaz de fazer sofrer o outro, como ele é capaz de interromper a vida física de um semelhante. Então a gente precisa ter cuidado com isso na nossa vida. Quando Jesus veio trazer para a gente essa lição, que não vim destruir a lei, mas cumpri-la, é nesse sentido. As leis de Deus, os 10 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo, não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas do próximo. Todas essas coisas são condutas que a gente precisa aprender. E as leis de Deus, a lei de adoração, lei de conservação, lei de destruição,
Todas essas leis, leis de sociedade, os espíritos nos trazem para que a gente possa aprender a conviver, a gente possa aprender a respeitar o semelhante. Então a gente precisa fixar isso e a gente precisa gastar mais tempo nisso. Por isso a necessidade da gente buscar se instruir. Muitos dos que conhecem as leis de Deus ao longo do tempo, por interesse próprio e mesquinho, quis manter o povo na ignorância para levar vantagem sobre isso. O Espírito Consolador, o advento do Espiritismo que Jesus nos prometeu e nos trouxe através da doutrina espírita, é para nos advertir justamente na maneira da gente se conduzir. E quando a gente pega todas as mensagens dos Espíritos, além das obras básicas, toda aquela infinidade de livros que médiuns de escola trouxeram para nós através de espíritos elevados, mensagens de amor, mensagens de tolerância, mensagem de resignação, mensagem de nos ensinando a nos conduzir, a gente vai ver que as palavrinhas-chave é renunciar ao orgulho, renunciar ao ódio, renunciar à inveja, renunciar à intolerância, ao ciúme, renúncia, amar, espírito de fraternidade, perdoar. A gente tem uma passagem do Evangelho que fala que nos tempos passados era comum o homem ser orgulhoso e defender suas ideias, e chegavam ao ápice de convidar o outro por ideia oposta para o duelo, e se matavam um ao outro por conta do duelo. E hoje, através da doutrina espírita, a gente vê a necessidade da gente perdoar, a gente respeitar o semelhante, respeitar o próximo. Então, toda mensagem salutar, toda mensagem que nos convida a crescer, é uma mensagem que nos faz refletir e modificar a nossa conduta. É não alimentar essas questões antigas, mas modificar. Então a gente precisa renunciar a certos hábitos, renunciar a certas atitudes, aceitar o semelhante como ele é, não condenar ao semelhante, não ficar julgando a atitude do semelhante. Jesus não julgou a ninguém, nem aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, aqueles que o crucificaram, nem a Judas, que não compreendeu a sua mensagem naquele momento, a ninguém. A todos ele amou, a todos ele ensinou, e essa é a mensagem que ele traz para a gente, que ele deixa para a gente, que a gente possa aprender a fazer isso. Então a gente precisa a cada dia ter coragem de fazer isso. Esses dias, quando eu comecei a ler esse capítulo, tem várias mensagens. Tem um espírito israelita, o Fénelon e o Erasto, e o próprio Kardec, que acrescenta uma nota falando da nova era. E essa nova era, ela fala justamente da era em que a gente vai viver mais em harmonia, em que os espíritos que ainda estão arraigados nesse comportamento e que não conseguem ainda se transformar, serão apartados, serão conduzidos para um ambiente diferente, para uma nova morada. E em contrapartida, nós receberemos espíritos mais evoluídos do que nós, que têm novos conhecimentos, novas noções de vida, e que a gente ainda fica se batendo aqui. A gente quer melhorar, mas a gente ainda fica se batendo em ideias antigas, não consegue modificar. Então esses espíritos novos que chegarão, mais experientes, eles trarão novas ideias para a gente,
nos ajudarão a implantar novas ideias e alavancarão a nossa evolução moral e intelectual. E quando a gente estiver livre da influência desses que ainda são arraigados nos vícios, a gente vai conseguir melhorar um pouco mais. Mas a gente vai precisar sempre fazer a nossa parte, o nosso esforço íntimo de nos melhorar. Vamos nos libertar da influência dos mais arraigados, mas vamos depender do nosso esforço para nos melhorar. As diferenças vão diminuir, mas vão continuar existindo, e nós é que precisamos nos superar para poder merecer estar melhores, sempre. Há um espírito que se manifesta muito na codificação espírita, que é o Santo Agostinho, e a gente vê isso. E por conta disso eu também senti necessidade de conhecer o Santo Agostinho, porque eu conheço o Santo Agostinho espírito, que espiritualizado se juntou ao Cristo e ao Espírito de verdade para divulgar a doutrina espírita para a gente. Mas eu senti vontade de conhecer ele um pouco mais e fui pesquisar, e aí ele tem um livro da época em que ele era o Agostinho encarnado, e ele dá o testemunho da sua existência, toda a sua trajetória, de criança a homem adulto, com todos os seus percalços, todos os equívocos da sua vida, e ele buscando a Deus, e ele pedindo perdão a Deus pelas suas faltas. O livro chama Confissões, muito interessante da gente conhecer, porque é um livro que também nos dá base para a gente refletir nas nossas atitudes a cada dia, e da gente buscar a cada dia se melhorar, se esforçar para vencer as nossas más inclinações e buscar forças nas orientações dos Espíritos de Luz, que incansavelmente vêm até nós nos esclarecer e nos orientar. Eu espero que seja útil essas informações para vocês, para que a gente possa pensar nisso, para que a gente possa se motivar, para que a gente possa buscar a nossa reforma íntima. E fica o convite da casa para que a gente continue se instruindo, para que a gente possa, através da nossa casa aqui, levar aos corações que precisam conforto e amparo, através das obras que a casa realiza aqui, com o sopão que a gente distribui, com as roupinhas que são confeccionadas aqui na casa, com a orientação fraternal que é possível dar àquele que necessita, com o conforto e o esclarecimento espiritual na sala mediúnica. Então, que a gente possa aproveitar isso com o passe que é oferecido, que a gente possa aproveitar isso, que a gente possa buscar nossa comunhão com Deus, com o nosso Mestre Jesus. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Agradecemos o Rogério pela mensagem da manhã de hoje, muito bom estudo. Lembrando a vocês, quarta-feira que vem às 19h30, nós teremos a palestra como o Carlos está lá atrás, dando seguimento do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo, ok? A gente vai anunciando as próximas palestras. Lembrando a vocês que dia 18, sem ser domingo que vem, no outro, não teremos palestra. A Assembleia Geral Ordinária de eleição da nova diretoria, primeira convocação às 9 horas da manhã, e segunda convocação, primeira convocação, porque se tiver metade dos sócios mais um, a gente já faz na primeira convocação, às 9 horas. Senão a gente tem que aguardar, por força do estatuto que está lá atrás, a segunda convocação, meia hora depois.
Então, 9h30 a gente começa com qualquer número de participantes. É isso que prega o Estatuto da Casa. É uma assembleia destinada a quem? Sócios que já estão na casa há mais de um ano, contribuindo, que tem direito ao voto. Não significa que, não sendo sócio, não posso vir para assistir. Pode sim, então não tem direito ao voto. Mas pode vir participar, não terá passe, a não ser que alguém tenha realmente necessidade, né? A gente, claro, não vai deixar de aplicar o passe. Então, dia 18, guardem aí, por favor, né? Domingo que vem, normal, dia 11. Dia 18, nós teremos a nossa assembleia aqui de mudança de diretoria. A diretoria atual que está saindo vai fazer um balancete aqui, um balanço das suas atividades nessa última gestão. A Angélica vai apresentar também as contas da casa, ok? Então estão todos convidados, mesmo aqueles que não sejam sócios, apenas para assistir, né? E aqueles que são sócios têm que estar em dia, inclusive, para votar e ser votado. É uma norma do nosso estatuto, né? Então aqueles que estiverem em atraso aí, coloquem as mensalidades em dia para poder participar dessa assembleia, ok? A cada 3 anos a diretoria se renova, então é um processo natural de todas as instituições religiosas que são regidas por estatutos dessa natureza. Então, quarta-feira que vem já não sei, na palestra do Luiz Carlos. Segunda-feira você está aqui, amanhã, de manhã? Ou não? Não, né? O Altamir ainda está aí meio, né, combalido, então plantão de passe amanhã não haverá de manhã, ok? Lembrando a vocês então que aqueles que tiverem necessidade de passe, aguardem que serão chamados depois, que a gente estiver na sala de passe preparando, e após aquele café lá fora, fraterno, que já é, né, uma norma da casa aí ao longo dos anos. Hoje tem até banana, né? Olha, o negócio está ficando light, né? Tem uns 3 bolinhos variados lá, chá do tio Miguel, que está aí, Dona Margarida, graças a Deus, café, né? Então está bem surtido lá fora, aquele bate-papo. Eu só peço sempre que aqueles que forem saindo do passe e ficarem lá fora, não falem muito alto, porque o som ainda vem aqui dentro da sala de passe, né? Procurem conversar num tom de voz mais baixo, ok? A gente agradece a presença de todos vocês no salão aí, nessa primeira palestra do ano, né? E a gente conta com vocês ao longo de todo esse ano, né? Agradecendo também o pessoal que está nos vendo aí ao vivo no Facebook, que Deus abençoe a todos agora e sempre. Abençoe o nosso querido amigo Rogério pelo bom estudo dessa manhã de hoje. Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a Deus essa oportunidade aqui estarmos, pedindo a Jesus que nos ampare durante todo esse ano que se inicia, que a gente possa sempre estar predispostos a estarmos aqui trabalhando em nome da causa, em nome da casa e, sobretudo, pelo amor que Jesus dedicou a todos nós, que nós possamos retribuir, oferecendo aquilo que nós temos de melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nessa prece, então, nós damos encerrada a primeira parte, partimos para a segunda, na Câmara de Passe. 7 passistas aí em condições se dirijam à sala de passe, por favor. Obrigado a todos e bom domingo. Quanta luz